Dr. Freud? Senhor Mahler. Dr. Freud, eu espero não estar muito atrasado. Absolutamente, também acabei de chegar. Eu devo-lhe muitas desculpas pelas várias cartas. Por favor, não se desculpe, senhor Mahler, na vida as coisas acontecem dessa maneira. Senhor Mahler, por favor, não se desculpe tanto. O importante é que estamos aqui. Uma tarde, pouco mais de 4 horas do ano de 1910, é tempo suficiente para a construção de um célebre encontro entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e o compositor Gustav Mahler. E esse encontro na biografia dos dois é o que motiva a peça Freud e Mahler. E para falar sobre este encontro, eu recebo aqui no programa Curta Temporada os atores Giuseppe Oristânio e Marcelo Escorel. Giuseppe e Marcelo, bem-vindos. Muito obrigado. Eu queria começar já perguntando para vocês sobre a importância desse encontro na vida dos personagens Mahler e Freud. Quer começar, Marcelo? Eu vou rapidinho. Para o Mahler foi muito importante porque ele pôde viver o último ano de vida dele feliz. Né? Estava cheio de problema e realmente precisava de ajuda. Ele consegue a indicação de um médico amigo do Freud. Freud está de férias com a família na Holanda. Depois de muitas idas e vindas de cartas, né? Cancelando, remarcando o encontro, eles finalmente conseguem se encontrar nessas 4 horas. Nessas 4 horas, o próprio Mahler diz que teve grandes revelações, não só a respeito da sua própria alma, como a respeito da alma, que era sua esposa, e também a respeito da sua criação musical. Né? Ele teve a grande sacação, por exemplo, que a música dele misturava alta tragédia, né? Aqueles temas profundos, né? Quando de repente entrava um tema engraçado, um tema popular, um tema que não tinha nada a ver, de uma leveza extraordinária, e ele não conseguia entender por que ele misturava tudo isso. Ele não conseguia entender. E durante a terapia com Freud, ele percebe que foi um acontecimento na infância dele que deu gatilho para tudo isso acontecer. E pro Freud? Para o Freud, a importância desse encontro para o Freud se deve muito ao fato dele estava tentando experimentar uma terapia de curta duração, que ele não acreditava muito que isso pudesse funcionar. Então, se para o Mahler teve essa importância vital na vida dele, para o Freud teve uma importância de testar cientificamente se era possível fazer alguma transformação na vida de algum paciente num espaço de tempo tão curto como um encontro numa tarde caminhando pela rua, como foi esse encontro na vida real. E ele sai bastante satisfeito e bastante motivado depois que o Mahler vai embora, percebendo que isso pode, de alguma maneira, funcionar assim. O encontro dos dois, que é um encontro bastante documentado, a gente tem documentários, tem as correspondências do Freud e Mahler, tem o próprio diário da Alma Mahler. E essa é uma versão da Miriam Ralphine. Então, o que a gente pode falar deste espetáculo? Vocês podiam contar um pouco para a gente? Olha, eu acho que uma característica mais marcante do espetáculo, que foi imprimido inclusive pelo nosso diretor, Ari Kozlov, na verdade, não é nem indicar 2 grandes personalidades se encontrando, não, pelo contrário, são 2 pessoas comuns, 2 homens que atingiram patamares de importância na história do mundo, né? Mas, de qualquer maneira, antes disso, eles são 2 pessoas. E o grande barato do espetáculo é que são 2 pessoas completamente diferentes, temperamentos diferentes. O Mahler é um emocional explosivo, entendeu? Uma pessoa que é capaz de arrebatamentos, né, loucos no meio de uma conversa. E o Freud é aquela pessoa racional, né? E isso é imprimido também no figurino. O figurino do Mahler é mais sombrio, o figurino do Freud é mais claro. Então tem todas essas referências, né? Eu acho que isso é que é um ponto... Esse é o ponto fundamental da peça mesmo, é não transformar essas 2 pessoas que têm a sua importância histórica, sim, em ícones históricos. Embora eles sejam o que o Ari Kozlov, nosso diretor, que nos tratou com o maior carinho e simpatia ao longo desse processo todo, valorizar a importância da humanidade dessas pessoas. Isso aí. Entendeu? Então, eu acho que o nosso espetáculo mostra bastante isso. É o Freud, sim, é o Mahler, sim, mas, antes de tudo, são 2 homens, cada um numa situação e vivendo essa situação à sua maneira. A gente vai assistir daqui a pouquinho, mas vamos só brevemente falar um pouco desse roteiro, como ele acontece, na verdade. Nós temos um prólogo, né? Nesse prólogo nós apresentamos as cartas
E daí você já dá para perceber mais ou menos a personalidade do Mahler, né? Aquela coisa de Uma idas e pessoa vindas. que marca e cancela, marca e cancela, marca e cancela. Então, a gente tem esse prólogo, depois desse prólogo, a chegada do Freud no local onde eles se encontram, e depois a chegada do Mahler. E apesar de ele ter chegado para esse encontro, ele ainda tenta não fazer um encontro, ele ainda reluta, mas depois ele acaba aceitando, e aí são, em 1 hora de espetáculo, são as 4 horas de conversa a respeito dos problemas do Mahler e de como o Freud vai levando o Mahler a entender o que está se passando com ele. São 4 horas que se passam em uma e a gente fica bem preso nela o tempo todo. Eu acho que muito porque eu acho que um texto muito direto, muito objetivo. A gente vê que o cenário contribui para que a gente fique focado em vocês dois. Tem uma relação de amor aqui também muito grande. Nós dois, a gente tem realmente uma história juntos, a gente se sente muito bem trabalhando juntos e a gente torce para que isso passe durante o espetáculo. E eu acho que passa. Quem está na plateia assistindo, fica preso nessa sessão, querendo acompanhar a sessão por 4 horas. Ótimo, que bom. Acho que é mais ou menos isso. Eu queria falar ainda, o Freud é uma personalidade extremamente conhecida, todo mundo entende o mínimo ali, alguma coisa que seja dele. Eu queria saber, Giuseppe, o quanto você já conhecia, o quanto foi preciso aprofundar para construir esse personagem? Todo mundo, assim como você disse, tem uma ideia do Freud, né? Eu já tinha uma ideia até bastante boa a respeito do Freud, mas a gente, desde o começo, já sabia que a gente não ia deixar todo mundo contente, né? Porque assim como eu tenho a minha ideia, o Marcelo tem a dele, você tem a sua, o público tem a dele também. Então, tem gente que pode julgar que o Freud está falando demais, ou que isso é assim de um jeito, ou que a personalidade dele não era assim. O fato é que a gente não sabe exatamente como era essa personalidade, né? E a gente deu a nossa leitura, trazendo mais um pouco de humanidade, que o Ari bateu muito nessa tecla, da gente transformar essas pessoas em 2 seres humanos antes de tudo. Então a gente buscou trazer essa humanidade para os personagens e torcendo para que o público goste, né? Essa é a nossa leitura. Naturalmente terão outras. E para você, Marcelo? Olha, eu não conhecia muito do Mahler, não. Aliás, eu não conhecia muito pouco. Talvez uma sinfonia do Mahler, daquelas coleções de banca de jornal que tinha, né? Grandes mestres da música, etc. E aí, quando fui convidado, eu comprei logo uma biografia do Mahler, né? Para entrar no universo desse homem. E aí descobri realmente uma pessoa poderosíssima, cheia de fraquezas, cheia de problemas, mas ao mesmo tempo com uma força titânica na hora que criava, né? Ele, antes de ser um grande compositor, ele foi um grande maestro, né? E superou todas as dificuldades, porque ele era judeu, vivendo em Viena, numa Viena altamente antissemita na época, né? O antissemitismo estava começando a aflorar na beira já da criação do nacionalsocialismo. E apesar de todas as dificuldades, vindo de uma família pobre, muito pobre, da Boêmia, apesar de tudo, ele conseguiu chegar ao mais alto posto que um músico poderia atingir nessa época, que era reger o coro da orquestra, reger a orquestra do coro de Viena, da ópera de Viena. A gente está aqui hoje, e vocês estão aqui hoje também, por conta de uma relação entre o Mahler e sua esposa, Alma Mahler. O que você podia falar desse casal, dessa relação dos dois? Olha, o Mahler era um homem da sua época, então ele não conseguia se destacar dessa cultura patriarcal, machista da época, né? Onde a mulher teria que ser a pessoa responsável apenas por cuidar dos filhos e do lar. O Mahler tinha isso e casou-se com uma mulher brilhante, né? Inclusive, durante o espetáculo, ele revela que a Alma era uma compositora também, mas que ele tinha dito para ela não compor mais, porque ele não queria uma colega menor, ele queria só uma esposa, ele só queria a mãe de seus filhos. E durante a conversa com Freud, ele revela que as canções da mulher dele eram maravilhosas, né? E que ele realmente tinha sido muito mesquinho de espírito, né? Então tem isso, né? A Alma, uma mulher super ardente, ele era uma pessoa super, né, com problemas de saúde, de restrição alimentar. Voltado inteiramente para a música. Para a música mesmo. Né? A música era a prioridade básica da vida dele. Exatamente. Né? E aí tinha essa questão com a Alma. E a Alma, mulher linda, super solicitada, super... as pessoas todas flertavam com ela e ele ficava desesperado, né? Porque ele era 20 anos mais velho do que ela, além de tudo, né?
E aí essa relação aconteceu, a gente está aqui agora falando sobre ela e esse encontro, né? A gente falou sobre o Ari, a gente falou sobre a Miriam, quem mais está com vocês nesse projeto? Temos aqui o Marcos Flaxman, também que fez um cenário muito bonito, né? Super, né? Funcional e poético ao mesmo tempo. Temos a Bruna, que é a nossa figurinista, temos o Paulinho Medeiros, que é o nosso iluminador, né? E é isso, acho que a ficha técnica... O Bernardo, que é o nosso assistente de direção, a Maria Alice Produção, a Isabel que cuida da também, gente o dia inteiro. Tem o pessoal aqui do teatro também, que atura a gente. Gente, olha, a gente quer muito ver o espetáculo, então 2 recadinhos para você. O curta-temporada está no site da TV Brasil, é tvbrasil.ebc.com.br/curta-temporada. Está no EBC Play, é o nosso aplicativo, é só baixar e conferir o curta-temporada. Você pode falar com a gente pelas redes sociais da TV Brasil ou mandando e-mail para o curtatemporada@ebc. E eu sei que a gente quer muito ir para a peça agora. Eu queria que vocês me ajudassem fazendo um convite para quem está em casa, para acompanhar daqui a pouco o Freud Mahler. Então, gente, fiquem conosco. Daqui a pouco começa Freud Mahler. Eu espero que vocês se divirtam assistindo esse nosso espetáculo agora. Muito obrigado, gente. Foi muito bom bater esse papo com vocês. É isso, pessoal. A gente agora fica com curta temporada, a peça Freud Mahler, aqui na TV Brasil. Caro doutor Freud. Caro doutor Freud, bem sei que se encontra de férias com sua família e muito me constrange incomodá-lo. Acredite-me, jamais o faria não fosse a urgência do meu caso. Como deve estar a par, doutor Richard Nepalek... Como deve estar a par, Dr. Richard Nepalek, seu bom amigo e primo distante da minha mulher, o recomendou com entusiasmo, prontificando-se a servir de intermediário para que eu chegasse até o caro doutor, o que faço agora. Espero sinceramente que aceite viver, pois necessito muitíssimo de sua ajuda. Atenciosamente, Gustav Mahler. Prezadíssimo maestro Gustav Mahler. Muito me honra que o ilustre compositor deseje se consultar comigo. Confesso que, estando de férias, é minha intenção gozar a companhia de meus familiares nesta bela cidade holandesa. Entretanto, não posso deixar de atender meu nobre colega, muito embora, repito, seja sempre avesso a interromper meus dias de descanso com a família. Aceito, pois, de bom grado, encontrar-me com o senhor... Sob uma condição. O senhor terá que vir a mim em Leiden. Leiden? O senhor terá que vir a mim em Leiden. À sua total disposição, Sigmund Freud. Caro doutor Freud, sinto-me aliviado com tanta gentileza. Imagino os problemas que lhe trago, interrompendo sua mais do que merecida viagem doméstica, o que desde logo agradeço sensibilizado. No entanto, percebo não haver condições para que eu me afaste do trabalho nesse momento e assim me vejo obrigado a pedir 1000 desculpas por todo o transtorno que lhe causei. E, infelizmente, vejo-me obrigado a adiar tão importante encontro. Muito atenciosamente, Gustav Mahler. Prezado maestro, não vejo motivo para que se desculpe. O senhor segue com o seu trabalho e eu com as minhas férias. Espero sinceramente que já esteja recuperado das razões que o levaram a me procurar tão urgentemente. Sempre à disposição, Sigmund Freud. Caro Dr. Freud, perdoe-me pela carta anterior. O fato é que consegui concluir o trabalho que me retinha em Toblar. E estou, sim, pronto a partir para Leiden. Se ainda concordar em me ver, irei o mais breve possível, muito atenciosamente, Gustav Mahler. Caríssimo maestro, muito me alegra que disponha de tempo para cuidar de sua saúde. Que tal vir tão logo receber essa carta? Continuo à sua disposição. Sigmund Freud. Caro Dr. Freud, como a vida é irônica. Justamente quando me preparo para o nosso ansioso encontro, um novo compromisso me impede de viajar. Teremos mesmo que adiar nossa conversa, o que me deixa desolado. Atenciosamente, Gustav Mahler. Caro maestro, tenho apenas mais alguns dias em Leiden e logo após embarco para Sicília, de sorte que se já levou a cabo o seu compromisso, se realmente deseja minha ajuda. E se seu caso continua urgente, deve decidir-se o mais rapidamente possível e de uma vez por todas. Sigmund Freud.
Prezado Dr. Freud, não encontro palavras suficientes para me redimir de meu comportamento. Nem eu mesmo o entendo. Porém, se me permitir abusar de seus conhecimentos médicos, eu lhe imploro que me receba. Interrompa a composição de minha 10ª sinfonia e corro ao seu encontro. Minha situação é desesperadora. Bem-horadamente, Gustav Mahler. Maestro, eu só o espero até o final de semana. Segundo Freud. Atrasado, terá desistido. Dúvidas, tantas idas e vindas, uma indecisão torturante. Aceitar que se tem um problema é sempre um bom sinal, embora seja apenas o primeiro passo para uma possível e às vezes longínqua cura. É verdade, o caminho para a cura pode ser bem longo. Sr. Mahler? Eu não consigo suportar mais! A minha vida é um inferno! Eu não posso as suas ajudas, Dr. Freud! Eu preciso muito! Só o senhor é minha última esperança! Por favor, me cure, me cure! Sr. Mahler? Dr. Freud?
Sr. Mahler. Dr. Freud, eu espero não estar muito atrasado. Absolutamente, também acabei de chegar. Eu devo-lhe muitas desculpas pelas várias cartas Por favor, não se desculpe, Sr. Mahler, na vida as coisas acontecem dessa maneira. Sr. Mahler, por favor, não se desculpe tanto. O importante é que estamos aqui. Sr. Mahler. Se o senhor soubesse como é difícil para um homem, especialmente para um homem como eu. Eu imagino. Imagino que deva ter feito um grande esforço para aceitar o seu problema, vir até aqui dividi-lo comigo e, quem sabe, livrar-se dele. Acredita mesmo que pode me curar? Se for verdadeiramente a sua vontade que eu ajude a encontrar a cura, por que não? É que às vezes, me desculpe, é que às vezes me parece um absurdo abrir meu coração com um estranho, ainda mais sobre coisas tão íntimas. Eu entendo, mas nós ainda nem começamos. Talvez não seja de fato uma boa ideia. Talvez eu precise de um pouco mais de tempo para me acostumar. Não se preocupe com isso, eu lhe dou esse tempo, eu lhe dou o tempo que precisar. O senhor faria isso? Mas é claro. Eu lhe dou 5 minutos. Se em 5 minutos não começarmos, nós podemos nos despedir amigavelmente, aí sim o senhor terá todo o tempo para pensar e procurar um outro médico. Tem razão. Talvez seja o melhor a fazer. Pois então foi um prazer conhecê-lo. Eu não posso mais fugir. Dr. Freud, o senhor não vê que eu preciso da sua ajuda? Sr. Mahler, a psicanálise pode ser muito mais simples do que imagina. Eu vou a médicos por vários problemas. A minha saúde não é exatamente a de um touro, mas estar diante de um médico e apenas falar, ainda mais falar sobre mim, sobre os meus pensamentos. Sr. Mahler, o senhor acredita que apenas o corpo é que precisa de ajuda? Muitas vezes o corpo reflete problemas da mente. Além de tudo, eu sou psicanalista. Tudo que se disser aqui será totalmente confidencial. Apesar disso, a situação me parece quase um pesadelo. A que situação o senhor está bem, Sr. Mahler? A que situação o senhor se refere? A de estar aqui ou a que vim enfrentando quando me escreveu? De todo modo, o senhor não acha que seria bom tentar livrar-se de uma situação tão dolorosa? Dr. Freud, o senhor sabe com quem eu sou casado? E o senhor acredita que alguém em toda Viena ignora? Com a filha do grande pintor Schindler? Mais do que isso, eu sou casado com a fascinante, a deslumbrante Alma Schindler. A menina Schindler. Todos sabem que o grande maestro Gustav Mahler tem por esposa a mulher mais bela e interessante de Viena. Pois é, doutor. Eu sou casado com uma mulher bela, inteligente, irresistível e 20 anos mais moça. Sr. Mahler, o senhor sabia que os gregos sugeriam 18 anos de diferença para um casal? 2 anos a mais, 2 anos a menos. Dr. Freud, eu preciso lhe confessar uma coisa terrível. Eu nem sei por onde começar. Sim. Sr. Mahler, se lhe contar o que o machuca lhe trouxer alívio, por que não? Minha esposa, minha almicha querida, tem um amante. Eu tenho provas do que eu digo.
E por Deus, eu sofro mais do que eu posso suportar. E se isso lhe parece tão grave, o que pretende fazer? Abandoná-la? Como assim? Abandoná-la? Eu preciso é conquistá-la de volta. Eu não consigo imaginar minha vida sem ela. Olha, então não entendo como posso ajudá-lo se o senhor já identificou o seu problema e já decidiu o que fazer. É que temos outro problema, doutor, mais grave. Muito mais grave. Quem sabe se o dividir comigo não lhe parecerá mais leve? Leve! O senhor imagina o peso que eu tenho que suportar? Freud. Eu estou impotente, Dr. Freud. Impotente. Impotente. Sr. Mahler, isso... A impotência é uma verdadeira catástrofe na vida de um homem. Por favor, não se exalte tanto, Sr. Mahler. Dependendo das causas, essa impotência pode ser passageira. Essa Jurunola estacionou em mim. Por Deus, acabe com ela. Por favor, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Me diga, doutor, o senhor pode ajudar a conquistar minha esposa de volta? Pode? Veremos. Me diga, Sr. Mahler, quando o senhor diria começou esse seu problema? Como quando? Eu nunca tive qualquer problema parecido. Eu tive outras mulheres, não muitas, antes de me casar com ela. Sim, mas o senhor não respondeu minha pergunta. Quando começou esse seu problema? No momento que eu tive a certeza de que a alma me traía. Ah, o falo traído. O falo traído. E se o senhor soubesse com quem ela me trai, doutor? Com quem ela me trai? Ah, então o objeto de interesse sexual de sua esposa faz alguma diferença para o senhor? Como não faria? Walter Gropius é um homem jovem, bonito, atraente. E eu, doutor, eu estou mais para Don Quixote do que para Sir Lancelot. Não se menospreze tanto, Sr. Mahler. O senhor é um magnífico compositor, um grande maestro. Grande maestro. Acredita que a crítica concordaria com a sua generosa apreciação da minha arte? E o senhor conhece alguém que não tem opositores? Voltemos ao seu caso, com calma. Sr. Mahler, o senhor sabe que muitas mulheres têm paixão, verdadeira adoração pela inteligência, muito mais do que pela beleza física, não sabe? Talvez não seja esse o caso de Alma. Se bem que houve Zelinski. Zelinski? Zelinski, professor de música, apaixonado por ela. E comparado a Zelinski, eu sou Ludwig da Baviera. Isso apenas reforça as minhas palavras, ou não? E esse Zelinski, Sr. Mahler, além de professor e apaixonado, ele a incentivava em sua arte? Provavelmente porque ela o fascinava. Mas daí arranjar um amante jovem e bonito, estando casada comigo, que sou um homem apaixonado, de respeito, e ainda por cima, convidar um crápula a vir à nossa casa? Como ela pode? Como ela pode? Não seja Pensei que ela fosse perfeitamente feliz em casa, cuidando de mim, administrando minha vida, minha música, meu trabalho em geral. Sim, Sr. Mahler, mas ela parecia feliz ou ela era realmente feliz? Eu pensei que ela fosse feliz. E nosso relacionamento, tudo me parecia tão perfeito. O que lhe parecia perfeito, Sr. Mahler, sua esposa? Seu casamento? A parte administrativa da sua vida? Eu confesso que eu estou um tanto confuso com tantas perguntas. Eu não sei onde o doutor pretende chegar. Eu, a lugar nenhum. O senhor acreditaria se eu lhe dissesse que é o senhor que vai chegar exatamente onde desejar? Eu lhe digo que jamais tive qualquer contato anterior com sua especialidade médica. Nenhum. O senhor está indo muito bem. Responda apenas o que preciso saber. Sua esposa, Sr. Mahler, além de jovem, culta, rica, o que mais pode me contar sobre sua mulher? A alma é única. Ela também compõe. Ah, sim? Quer dizer, compunha, geralmente, canções. Uma vez chegou até a esboçar uma ópera. Olha. Mas isso foi antes de casar, quando era solteira e desimpedida. Eu entendo, é um poeminha aqui, uma canção ali, uma ópera colar, nada além de diversão juvenil. Não, a Alma levou o seu trabalho um pouco mais a sério. A produção de Alma chegou a ter certo volume. Olha. Havia mais de 100 canções, se não me engano. Normal, eu trata-se de uma produção de respeito, não concorda? Que ela abandonou completamente depois que nos casamos. Certamente porque eu amava muito mais do que as canções que escrevia, não? Não, porque eu a convenci que era melhor trocar o gosto de uma arte menor, de puro entretenimento, por um prazer bem maior, que pudesse deixar rastros na posteridade. O senhor se refere à sua obra, por certo? Eu senti vergonha por ser realista. Absolutamente, é assim que o senhor se enxerga? Eu nunca escondi. Eu queria Alma como minha esposa, como mãe de meus filhos, mas nunca, jamais, como uma colega menor. E o senhor tem consciência que muitas mulheres fazem opções como a de Alma ao se casarem, não tem? Ela fez sua escolha, doutor, de livre e espontânea vontade. Eu lhe pedi que fosse tudo o que eu precisava e ela prometeu ser minha companheira e melhor amiga. E conseguiu o seu objetivo? Infelizmente, Infelizmente? a Alma não conseguiu cumprir sua palavra. Ora, ela se revoltou contra o senhor, contra o homem que jurou amar e cuidar, esquecida de seus sonhos pessoais? Fez mais do que isso, destruiu a minha vida.
Por Deus, sua amante foi à nossa casa, confessou seu amor por minha mulher, ainda convidou a partir com ele. E ela partiu com o amante? Não, ficou comigo. Mas não conseguiu esquecer nem abandonar totalmente o amante. Agora eu me vejo perdido, extremamente humilhado com a situação que me coloquei. Bastante complicada, não concorda? Ah, não coloque palavras na minha boca, Sr. Mahler. A sua situação é delicada sim, mas eu preciso de mais dados para ajudá-lo a analisar essa situação. Mas a minha vergonha está exposta, minha alma é dilacerada. Por favor, se acalme, responda as minhas perguntas, se é que não se incomoda. Tiveram filhos, eu suponho. Hein? Tiveram filhos, eu suponho. Ah, sim. Maria, que chamávamos carinhosamente de Putz, Sim. e já não está mais entre nós. E o senhor consegue falar sobre isso? Ela se chamava Maria em homenagem à minha querida mãe. Eu a chamava carinhosamente de Putz. Éramos inseparáveis, pai e filha. Tínhamos longas conversas, ela se encantava totalmente comigo e eu me deliciava com a minha menina. Não havia dia ou hora. A todo momento nós estávamos preparados para aproveitarmos da presença, da companhia um do outro. Eu adorava Putz. Adorava com todo o coração. E ela? Não tinha ainda 5 anos quando a difteria levou. Perder um filho devia ser proibido, o senhor não acha? Eu quase enlouqueci. A imagem de minha mãe, de minha sofrida mãe, de sua imensa tristeza com a perda de 6 de seus filhos, me vinha à mente a todo instante, a todo instante. Sua mãe perdeu 6 filhos? Um a um, meus irmãos foram levados pela morte precoce. Eu imaginava que houvesse uma infância tão pobre, tão sofrida, não é, meu irmão? Olha, senhor Mahler, no entanto, o senhor superou tudo, tornou-se maestro, casou-se com uma mulher jovem, rica e bela. Mas a vida é ingrata. Me obriga a repetir a história da minha infância com a morte de Putz. Eu fiquei realmente muito triste, muito triste. Eu não queria companhia de ninguém, não queria companhia de Alma, não queria companhia de Guki. Guki? É como chamamos nossa filha menor, né? É claro que eu também a amo. Ah, mas é claro. Aliás, eu nem lhe fiz essa pergunta. Mas a perda de Putz, logo da minha querida Putz, você imagina qual foi o meu sofrimento? Imagino. Sofreria menos se fosse Guki. Eu admito que ouse pensar tamanho absurdo! O senhor está insinuando que a minha atitude levaria a O senhor estranhou espontaneamente seu pensamento. Raciocinou sobre ele. Portanto, não é em mim que deve buscar a resposta. Dr. Freud, me desculpe, me desculpe. Na verdade, Sr. Mahler, a dor da perda causa um vazio grande demais. A perda de um filho, então, um vácuo sem tamanho. E quando há um outro filho em casa, ele não se sentiria, por assim dizer, culpado por estar vivo? Não foi culpa de Guki, por que ela se sentiria assim? Me responda o senhor. E sua esposa, Sr. Mahler, ela também sofreu terrivelmente, ou não? Eu creio que com Alma foi diferente. Ela sofreu muito, sem dúvida. Vivia repetindo desolada que nada dela dava frutos, nem seu talento, nem seu espírito, nem sua beleza. Sim. Mas apesar de tudo isso, Sr. Mahler, o senhor diria que a alma é um espírito forte. Definitivamente. Mas a maternidade nunca foi seu ideal de vida. O senhor tem certeza disso, Sr. Mahler? O senhor pode me explicar o que o faz pensar assim? Eu achei que com o nascimento das meninas ela se acalmaria. Que ela se realizaria completamente como esposa, como mãe. E não foi isso que aconteceu? Nunca foi como deveria ter sido, nunca foi como eu planejei que fosse. Embora a Alma vivesse para mim, cuidando das minhas músicas, tocando piano, cuidando das minhas contas, tendo trabalho o dia inteiro em casa. Hoje eu sei que ela não gostava dessa vida.
E o senhor nunca se perguntou qual a razão da inquietação de sua esposa? A princípio, eu não percebia claramente. E depois a situação mudou um pouco em Nova York. Eu me envolvi com outras coisas. Havia os ensaios nas orquestras. É verdade, estiveram em Nova York. Está bem, senhor Mahler. Estiveram em Nova York, eu me lembro. Acredita que também estive lá recentemente? É verdade. Me lembro de ter lido nos jornais notícias sobre o seu sucesso na América. Sim, foi pouco depois da morte de Putz. Eu recebi um convite para uma temporada naquela cidade. Resolvi aceitar. Também achei que a mudança de ares faria bem para a alma. E? Ah, com certeza. Em Nova York nós conhecemos dias de inúmeras festas, vários concertos, um sem número de elogios ao meu trabalho. Ah, já está vendo, senhor Mahler, como as coisas não precisam ser tão sombrias. Essa então foi uma época muito boa para o senhor e, por consequência, para a vida do casal. O senhor diria então, senhor Mahler, que quando havia movimento, a alma sentia-se melhor? A alma adora viver em sociedade. Apesar de termos visto muita desigualdade na América, numa área luxo demais, na outra pura miséria, terra de contrastes. É que Nova York não é como Viena, se bem que Viena anda repugnante, mas Nova York é mais como... Nova York... Que tempos esses? Que tempos sombrios estamos vivendo? E com toda a sua sensibilidade, senhor Mahler, aquela realidade da América deve tê-lo machucado, ou não? Bastante. E alma? A alma não se preocupava muito com o que ela dizia ser um mero problema político. De qualquer maneira, em Nova York ela voltou a sorrir. Seu fascínio e elegância eram os assuntos preferidos nas festas. A doce ilusão da felicidade voltou a se instalar entre nós. Essa foi uma época particularmente boa para o senhor, não? Com momentos bastante exóticos. Assim como assim? Dr. Freud, eu não acredito muito, não sou muito ligado em espiritismo, mas aconteceu um fato que me perturbou bastante. Sim? Foi numa dessas reuniões riquíssimas e loucas, imagino que até rachiste distribuíam para os convidados. Oh, senhor Mahler! Que exótico! América, Dr. Freud, América! Pois bem, em uma dessas reuniões havia uma médium chamada Eusápia. Eusápia Paladino. Faz carreira internacional. E essa médium impressionou? Muito, até mais do que eu gostaria. Mas é que a mediunidade impressiona mesmo, e muito. Jung que o diga. Foi mesmo incrível. Primeiro Eusápia se concentrou por um tempo. Um bom tempo, eu digo. Depois, diante de nossos olhos, como num passe de mágica, objetos flutuaram pela sala, mesas se ergueram, formas fosforescentes voavam ao nosso redor. Parecia um sonho, algo que eu jamais pudera imaginar. E isso o impressionou? Bastante, mas isso foi apenas o começo. Ora, então há mais. Durante a apresentação, Eusápia olhou fixamente em minha direção. Eu quase me assustei quando ela se aproximou de mim como uma sombra e sussurrou no meu ouvido: "Cuidado, Gustav Mahler! Muito cuidado!" Bastante dramática, moça. E repetiu várias vezes, com toda a convicção, que eu corria perigo. Perigo na América? Não por ser judeu, eu suponho. Eu me converti ao catolicismo, certo? Olha, senhor Mahler, todos sabemos que essa sua conversão foi um mero artifício para conseguir aquele emprego à frente da orquestra da Ópera de Viena. Estou enganado? O senhor se manteve fiel à fé judaica. Baruch atah Adonai Elohim. Senhor Mahler, a que o senhor atribuiria a forte impressão que essa médium lhe causou? A princípio eu pensei que Eusápia estivesse se referindo à minha condição, a minha saúde precária, minha dieta alimentar muito restrita, mas eu me lembrei que minha saúde não é segredo nenhum. Logo Eusápia devia estar se referindo a algum outro tipo de perigo. Outro tipo? Um aviso cuja mensagem eu custei a entender. Era sobre minha esposa, era sobre alma. Eu corria perigo com a minha esposa e não percebi. Como é que eu pude ser tão ingênuo? Não perceber que sua esposa era jovem e tinha uma libido forte? Eros e danado. Eu me preocupava com ela. Fui eu quem mandou para uma clínica na estação de águas
tratar de sua depressão? Muito gentil de sua parte se preocupar com sua esposa. Gentil, o senhor não entende, eu a joguei nos braços de outro homem. Na estação de águas? Sim, para a estação de águas que Alma conheceu sua amante. Eu, preocupado com seu silêncio prolongado, ansioso com a sua depressão, temeroso que estivesse pior de saúde, mandei minha mãe para ajudar a mãe. E? A mãe, aquela desmiolada, endossou o tratamento de saúde escolhido pela filha, acobertou o consolo encontrado pela atormentada filha nos braços jovens de Walter Gropius. Sente-se, Sr. Mahler, por favor, sente-se. Sente-se e respire, apenas respire. Respire, sente-se, por favor. Sente-se com calma e respire com calma. Por favor, com calma. Respire, respire. Respire. Isso, sente-se melhor? Respire. Respire. Sr. Mahler, me diga, que tipo de homem era seu pai? Meu pai? Como meu pai? O Dr. Freud impotente, que sou eu, não meu pai, que fez 14 filhos, a minha santa mãe. Sim, mas o senhor não respondeu a minha pergunta, que tipo de homem era seu pai? Nós éramos pobres, muito pobres, mais pobres do que o doutor possa imaginar. Sim, pobres, depois maestro, depois traído. Seu pai, Sr. Mahler, que tipo de homem era seu pai? Meu pai era um bruto. E minha mãe sofria terrivelmente com a brutalidade e a grosseria daquele homem. E isso deve tê-lo machucado também. Bastante eu não conseguia, eu não suportava ouvir as discussões em casa, mas me enlouquecia. Especialmente sendo o senhor apenas uma criança ainda. E no entanto, um dia, no auge de uma discussão, o horror dos gritos da violência foi crescendo. Foi um momento muito doloroso para mim, tão doloroso que eu, transtornado, angustiado, incapaz de assistir aquela cena por mais um segundo, eu fugi de casa. Fugiu de casa? Eu fui pra rua. Fazia frio, muito frio. Soprava um vento gelado de quebrar ossos. E naquele exato instante que eu me sentia tão triste, tão sofrido, tão abatido, tão desesperançado de tudo, naquele exato momento, um homem passou com um realejo. Ele girava a manivela e tocava uma música muito alegre, muito popular. E tinha um macaquinho engraçado pendurado no seu ombro. E eu sorri. No meio de tanta desgraça, eu que há um minuto sofri imensa dor, eu sorri. É isso o quê, Sr. Mahler? É isso o quê? Por isso minha música mistura alta tragédia e divertimento leve. Desde esse dia na minha infância, os dois sentimentos não conseguem se separar da minha mente. Em casa, insuportável, na rua, divertimento, os dois sentimentos extremos tão próximos e não tão próximos. A sua música é mesmo assim, Sr. Mahler? Sim, exatamente também por isso. A minha música não consegue atingir o nível de perfeição sublime nas passagens mais nobres, aquelas que brotam das emoções mais profundas. Por isso, há sempre nelas a intrusão de alguma melodia banal. É um sentimento alimentando o outro, é isso que o senhor quer dizer. Doutor Freud, por favor, eu preciso muito. Com sua licença. Dr. Freud, eu estou deslumbrado. Seu trabalho é realmente fascinante. O senhor é que é um ótimo paciente.
Mas eu imagino que deva ter feito um grande esforço para abrir o coração. Muita gente se opõe ferozmente, abandona o tratamento. Portanto, eu entenderei se o senhor preferir descansar um pouco, até mesmo parar. Parar? Agora? A sua saúde cardíaca é frágil, Sr. Mahler. Muita emoção. O esforço pode ser esgotante. Portanto, se o senhor preferir descansar um pouco, parar... Não parar nunca. Eu quero continuar. Eu preciso continuar. É minha última e única esperança de reconquistar a alma. O senhor está indo muito bem. Eu fico verdadeiramente impressionado com a sua capacidade de responder ao meu trabalho. Sigamos em frente, então. Está bem, Sr. Mahler? Sim. Sua esposa, além de jovem, culta, rica, é também muito desejável e ardente, ou não? Eu sou vegetariano, doutor. O senhor tem uma maneira muito peculiar de reagir às minhas perguntas. Como quem não é vegetariano. Freud, eu sou vegetariano e alma se define como extremamente carnívora em todos os sentidos. O senhor me entende? Carnívora, entendo. Entendo. E como sua esposa, Sr. Mahler, como ela reagia a essa sua disposição? Vegetariana? Sim. Muito mal. Sempre se rebelou com o que considera meu equívoco. Um homem, um carnívoro genial, jamais pode acreditar-se um vegetariano. Vive sempre repetindo. A implícita libido dos homens geniais atraindo mulheres. Além do mais, eu confesso que eu sou também extremamente metódico. Vegetariano e metódico. Muito trabalho, os ensaios nas orquestras, minhas composições musicais, eu preciso de ordenamento total para viver e produzir. Não, eu compreendo, mas o senhor tem noção de que essa não é uma regra geral, ou não? Isso quer dizer também que eu abandonei um trabalho, uma sinfonia, para vir correndo ao seu encontro. Isso quer dizer que eu abandonei minha arte no momento que pode me custar muito a voltar. Você está arrependido de estar aqui? Não, de jeito nenhum. Eu só quero dizer que me custou decidir, viu? Custou muito. Eu compreendo, faz parte do seu quadro, ruminação mental. Dúvidas, escrúpulos, limitação de pensamento e de ação. Por Deus, quantos sintomas juntos esse pobre homem carrega. Bom, mas eu me decidi, né? Eu estou aqui, abrindo meu coração. Então, o senhor já tem minha cura? Pelo menos indicação de cura. Algo próximo do meu. Sr. Mahler, me diga, o excesso de ansiedade também me incomoda? Incomoda bastante. Por exemplo, eu sempre quis representar a alma em uma de minhas peças musicais, como Gustav Klimt, outro apaixonado seu, fez em sua pintura. E eu pensei em ter conseguido na minha 6ª sinfonia, mas ainda tenho dúvidas, muitas dúvidas. Dúvidas? O senhor tem dúvidas demais, Sr. Mahler. Tem consciência de que o excesso de dúvidas pode atrapalhar muito a vida? O senhor acredita que eu até questiono a estima de alma por minhas peças musicais? Dúvida, nesse caso, é muito mais que o senhor ofereceu ao trabalho dela, ou não? Afinal de contas, o senhor está do lado dela ou do meu? Eu sou absolutamente... Parece um advogado de alma, como todos os homens minhas conhecem essas referências. Quando tinha que viajar a trabalho, a alma se rebelava. Uma vez eu tive que ir à Holanda, depois fui à Renânia, não é que ela se rebelou? Como se rebelou, Sr. Mahler? A alma não é uma mulher que gosta de movimento, de festas? Então por quê? Não, nada disso, é que eu não pude levá-la. Ah, sim. E ela reagiu como uma leoa, queixou-se de sua vida doméstica intelectualmente empobrecida, queria voltar a ler, queria aprender algo novo. Então eu vi a minha esposa, a mãe de meus filhos, ansiando por novidades, totalmente esquecida de seus deveres. Achando que me contou sobre ela não é de se admirar. Talvez por isso mesmo eu tenha cedido. Voltamos a ter contato com amigos, a frequentar salões, mas eu confesso que estar no meio de tanta gente me oprimia. Sr. Mahler, como o senhor se definiria socialmente? Socialmente, um eremita. Eu preciso de solidão para compor. Eu acredito que a criação seja um trabalho solitário. Eu só preciso de alma. A mulher que eu escolhi para aperfeiçoar o meu esquema de vida. Sim. O senhor sabe que no início eu cheguei a simpatizar com ela? Ora. Ela era jovem demais,
bonita demais, uma bonequinha frívola. Talvez porque ainda não a conhecesse de fato. Alguém na época me disse que os que a conheciam sabiam bem como era. E os que não a conheciam, melhor seria que não soubessem. E tal descrição da moça mais o atiçou? No momento seguinte, eu já queria. E eu acho que agradei também, sabe? Com o meu jeito de animal nervoso em volta da sua presa. Claro que não na mesma proporção de que ela ali, mas eu agradei. Eu sei que agradei. O senhor não acredita que essa história de proporção tem algo de subjetivo, talvez injusto, até mesmo irreal? De qualquer modo, como num jogo, cada vez que nos aproximávamos um do outro, era como se pegássemos fogo. É combustão espontânea, fogo alimentando fogo. Mas eu sempre a respeitei. Eu posso imaginar a reação da pobre alma. Sr. Mahler, em algum momento teve o apoio da família de sua esposa? Claro que não! Eram muito atenciosos, mas eu sentia, estava no ar. Aos olhos deles eu era um louco, um libertino, um judeu raquítico e degenerado, cuja posição na orquestra de Viena eles viam apenas como precário. Segundo eles, o casamento para a alma representaria uma enorme repressão e sofrimento. E acha que seus sogros foram injustos? Como se não bastasse, ainda havia um amigo da família, Max Buchar. Mais um apaixonado. Como não? Sou 3 vezes apátrida. Nascido na Boêmia, sou austríaco para os alemães, alemão para os austríacos e judeu para todo mundo. Nunca bem-vindo, sempre um intruso. Mais um apaixonado. Como não? A alma era mesmo muito requisitada. O sujeito vivia sempre na casa da família. Como grande amigo de seu padrasto, era invariável que eu chegasse para jantar e visitá-la e encontrasse no cardápio galinha com páprica e Max Buchar. Sr. Mahler, talvez a dona da casa julgasse agradá-lo com galinha com Eu páprica. confesso que eu não gosto nem de uma coisa nem de outra. O senhor sabe, minha saúde Sim, claro, alimentar. Claro. Houve pequenos sinais de perigo, desde o início, ainda antes do casamento, aos quais eu não dei a devida atenção. Mas, hein, o senhor pode ser mais específico, Sr. Mahler? A extrema franqueza de alma. Contou-me que Max era contra a nossa união. Fogo e água podem se compreender, minha menina, mas fogo é fogo. Ou então, ela confessava abertamente que certo jovem a devorava com os olhos, enquanto o outro ameaçava suicidar-se por ela. E como o senhor reagia a essas conversas tão abertas? Doutor Freud, como o senhor acha que um homem de bem reagiria? Eu me digo, senhor. Da pior forma possível, chocadíssimo, é claro. Se ainda não eram casados, o que o senhor fez? Escrevi uma longa e franca carta, 20 páginas, para ser exato. Uma carta só 20 páginas? Por que não preferiu ser mais conciso? Abri meu coração, perguntei se desejávamos realmente a mesma coisa no casamento. Destruiu as ilusões da pobre moça. A alma desejava muito um filho com a sua aparência e meu espírito. Ora, mas os filhos vieram. Mas estranhamente a alma parecia enfraquecida na maternidade. Eu crescia como maestro e como músico e ela não parecia nada feliz com o meu sucesso. Chegou a dizer que eu lhe causava um enorme desgosto. Ah, isso foi? Um pouco depois da morte de Putz. Por isso a ideia de sair de Viena e ir para Nova York a animou tanto. Era visível sua mudança de humor. Tanto que fez uma ótima travessia do oceano. Olha, por que não faria? Porque eu, por exemplo, enjoei a viagem toda. Passei malíssimo. E a boa disposição de sua esposa o afetou? Não creio que tenha sido isso. Acho que são suas reações que me incomodam. Por exemplo, após a primeira temporada, quando voltamos para a Europa, eu compunha O Canto da Terra, minha 9ª Sinfonia. Sr. Mahler, não sou muito de frequentar concertos, mas tive a sorte de ouvir a sua 6ª Sinfonia. Se essa sua 9ª for algo parecido, é algo de que o senhor deve muito se orgulhar. O orgulho não superou o pavor que eu senti ao constatar que Beethoven, Schubert e Bruckner morreram depois de compor a sua 9ª Sinfonia. Por que pensa tanto em coisas negativas, Sr. Mahler? O senhor acha bom associar pavor a essa sua magnífica obra? Eu posso fazer, doutor, é mais forte do que eu. Muito bem. Como a alma reagia a esses seus temores? A alma é capaz de gestos grandiosos comigo. Por exemplo, um dia ela alugou uma bela casa no Tirol. Tinha uma paisagem linda, um ambiente perfeito, propício para a criação artística.
Mas nossa tranquilidade durou pouco. Logo surgiram vários convidados, um vai-e-vem incessante, inclusive de admiradores de Alma, que atraíam e flertavam despudouradamente com ela. Abertamente. Olhares que eu fingia não perceber, e assim permaneceriam enquanto não passassem de belos olhares. Um deles, um pianista russo, Ossip Gabrilovich, roubou-lhe um beijo à luz da lua, e ela nem hesitou, mandou que partisse imediatamente. Certamente porque ela preferia apreciar o feitiço da lua ao seu lado, não concorda? Parece-me pouco romântico, não é? Ah, me diga o senhor, eu concluo apenas pelo que me conta. Acho-lhe que já lhe contei mais do que deveria. É como desejar. Já lhe contei sobre a minha intimidade mais do que a qualquer outra pessoa, Dr. Freud. Já lhe confiei mais do que pensei ser possível para um homem com meu temperamento. Se o senhor está satisfeito, eu também estou. Porém, eu devo alertá-lo que não teremos outra chance. Eu parto para uma série de conferências e quando voltar, o senhor sabe, a agenda do meu consultório em Viena não é nada fácil. O senhor embarca quando? Eu creio não ter ouvido. Não disse. Amanhã. Amanhã? Pela manhã. Mas o senhor está satisfeito? Desculpe. Fui grosseiro mais uma vez. Não se desculpe tanto. Há condições que se impõem sobre nós e contra as quais devemos lutar, embora muitas vezes nem tenhamos força para tanto. Eu imagino que o senhor deve estar travando um duro embate interno, mas não se preocupe comigo, Sr. Mahler, e nem se desculpe tanto. Acima de tudo, tenho profunda admiração pela sua obra. Sabe, doutor, eu também sou capaz de gestos de desprendimento. Por exemplo, Max Buchardt, doutor espiritual de alma. Para mim, ele a deformou, mais deformou, o homem porque eu tenho profunda aversão. Estava doente, eu permiti que a alma fosse visitá-lo. Trata-se de um gesto raro no senhor, não concorda? Sabe o que o homem disse no momento em que a viu? Não. Devo estar muito mal, minha menina, para que seu marido permita que me visite. Esqueceu tudo que eu lhe ensinei, minha querida. Se alguém precisa de ajuda, é necessário negá-la. E se alguém é fraco, é digno dela. Uma pessoa que se preza jamais deve precisar de ajuda. E mandou embora. Isso é Nietzsche, o verdadeiro espírito nietzschiano. De qualquer forma, não havia tempo de me ocupar com o Buchardt. Minha saúde não andava nada boa. E a alma sofria a seu modo com a morte da filha. Confessou-me que aquele era o mais triste verão que passávamos juntos. Não lhe parece natural que ela também sofresse? O que o senhor fez para ajudá-la? Para ela sobrou o Burke, né? Sobrou? Senhor Mahler, será que eu entendi direito o que disse a respeito de sua segunda filha? Sobrou? Não interprete erradamente as minhas palavras, por favor. Numa conversa como a nossa, as palavras fluem. Escapam da nossa mente, acabamos falando coisas distorcidas que absolutamente não pensamos. O senhor acha que as coisas realmente funcionam assim? O fato é que Cook era extremamente agarrada com a mãe, enquanto Putz era totalmente agarrada com o Senhor filho. Mahler, me responda com toda sinceridade. Se o senhor já tem todas as respostas ou pensa que as tem, por que então procurou os meus serviços? Não me queira mal, doutor, eu não pretendo ofendê-lo, mas é que o senhor me força a dizer coisas que eu nem sei se realmente penso. Palavras que vêm como numa torrente. Mas eu estou aqui para entender o que está acontecendo comigo, entende? Eu preciso saber onde e por que deu tudo errado no meu casamento. As coisas seriam mais fáceis se a alma fosse uma moça comum em busca de distrações? Claro, nem de Paris, nem de Nova York, o que mais ela poderia desejar? Sexo! Ah, lá vem o doutor com sexo de novo. Sexo! Uma moça muito romântica. Sexo! Talvez sonhe com noites de amor. Sexo! Ou então com homem nu. Até esse desejo a seu lado. O senhor nunca se imaginou sendo esse homem, Eu senhor sou um Mahler? compositor, um maestro de E respeito. homem, senhor Mahler, e O que homem! eu posso fazer com a mulher, menina? Porque sempre foge às minhas perguntas!
Sabe como agir quando a alma decidiu não seguir com o amante? Saberei quando o senhor me disser. Escrevi doces bilhetes a cada manhã. Palavras apaixonadas. A primeira coisa que minha amada leria ao acordar. Eu a chamava de meu sopro de vida. Dizia que havia beijado suas pantufas. Que me excitara encostado à porta de seu quarto, que dali não sairia, até sentir o doce murmúrio de seu fôlego e de sua vida despertando. Que cada batida do meu coração era para ela. Que desejava instalar meus seus pés para sempre. Como um cão. Por Deus, como um cão! Todos os sintomas de uma regressão espetacular. Ora! Há poucos meses o cometa Halley querendo envenenar a Terra e agora aeroplano. Sr. Mahler, que tempos incríveis estamos vivendo! Eu me pergunto, aonde iremos parar? É muito bem, Sr. Mahler, muito bem. Está tudo muito bonito, tudo muito romântico. Mas depois de tudo que houve, do amante, da opção dela pelo senhor, tamanha demonstração de amor deve tê-la realmente tocado. O desespero é um péssimo conselheiro. Foi nessa época que eu descobri, deslumbrado, as canções de minha Augusta querida. Para meu espanto, elas eram, na verdade, excelentes, excelentes. E quando ela me viu tocando-as ao piano, eu precisava ver como ela ficou surpresa com o meu súbito interesse pela sua arte. Eu, encantado mais, as tocava e prometia repetidamente que as publicaria. Com que então as obras de sua esposa tinham mesmo um bom valor? Freud, elas eram excelentes. E se o senhor soubesse como eu me penitenciei por minha mesquinhez de espírito, eu acredito, sabe, acredito que ela também me perdoou, como eu a perdoei. Mas então por quê? O que é que me fez ficar impotente? O que é esse mal que está acabando comigo? Sr. Mahler, com toda a sua paixão pelas canções de sua esposa, com toda a sua admiração pela obra musical dela, não lhe parece que o normal seria o senhor animar-se como um todo? Em suma, a sua libido não devia ter aumentado? Pois é, doutor. Sabe como ficou? Não ficou! Por que outra razão eu estaria aqui implorando por ajuda, esperançoso de cura, minha última e única esperança? O senhor já vai? Sr. Mahler, nós já estamos aqui conversando há 4 horas. Mas a tarde está tão agradável. É verdade, as tardes de final de agosto são realmente muito agradáveis, mas isso não elimina o fato de estarmos aqui há 4 horas. Doutor Freud, só mais uns minutinhos, uns poucos minutos, que são mais alguns 5 minutos. Aqui, assim, um pouco mais de tempo, quem sabe. Sr. Mahler, depois de tudo que me contou, eu posso concluir que o nome de sua mãe era Maria? Exatamente. E por que um homem com sua índole não se casou com uma mulher com o mesmo nome dela? Como assim? Eu tive essa sorte, eu me casei com uma Maria. O nome de minha Almicha, minha alma querida, é Alma Maria. Eu sabia. No entanto, doutor, o senhor não imagina que ela nunca me deixou chamá-la pelo seu segundo nome? Eu tentei bastante, mas ela não permitiu. Ah, o senhor me contou sobre ela, certamente ela não permitiria. Agora me diga, Sr. Mahler, o pai dela, o pai, não o padrasto, o pai, era um pintor renomado. Os dois eram pintores. O padrasto foi um dos alunos de seu pai e um dos amantes da sua mãe. Ah, sim. Sr. Mahler, então acompanhe meu raciocínio. Emil Jacob Schindler era um pintor. Pintor em alemão é Mahler. É Mahler. O senhor não percebe o que está acontecendo? A alma buscou no senhor Gustav Mahler a continuação do Mahler que tinha em casa. Ela transpôs
Pois ela transferiu a grandiosidade e o amor de um para o outro. O senhor está dizendo que ela me via como seu pai? O senhor não tentou compará-la à sua mãe? Não, eu só tentei continuar a dizer e ouvir o nome que eu mais amei. E o que me diz de todo o sofrimento que viu sua mãe passar? Não tentou repeti-lo com alma? A minha mãe sofria demais com a maneira grosseira do meu pai, inclusive no que diz respeito a E sexo. não é por isso que o senhor evitava tocá-la, temendo fazê-la sofrer? A alma dizia que nos momentos íntimos eu a tocava pouco e mal. Talvez porque houvesse da sua parte algum medo, alguma ideia, alguma O senhor está dizendo que eu quis poupar a alma porque eu confundi com minha mãe? Senhor Marley, preste atenção. O senhor não queria chamar sua esposa pelo seu segundo nome, Maria? O senhor não disse que todo o sofrimento que viu sua mãe passar foi muito maior do que o de alma? Que o senhor evitava tocá-la porque imagina, ou sabe, ou pensa que sabe que sexo é dor por causa de algum grito ou algum gemido, talvez até algum gemido de prazer que ouviu quando criança e que de algum modo associou à dor materna? Então, por favor, aonde o senhor está querendo O chegar? que eu estou querendo dizer, Sr. Maré, se o senhor nunca se perguntou se não estaria evitando tocar sua esposa por causa de algum acontecimento na sua infância que foi tão marcante e que foi se potencializando ao longo da vida e que nós, em psicanálise, chamamos de complexo de Édipo? Complexo de Édipo? De Édipo. O tebano, o tebano da esfinge, e que ele casou com a Jocasta. Complexo de Édipo. O senhor me descobriu, doutor Freud, mas é que realmente eu sou totalmente leigo em assuntos da sua área. Eu entendo. O que eu estou tentando dizer, Sr. Mahler, é se o senhor talvez não esteja alimentando algum sentimento inconsciente, por certo, inconsciente, de incesto. Olha, incesto, que loucura, que absurdo! O senhor é consciente, Eu amo minha esposa com todo o meu coração e meu amor por minha esposa não tem nada a ver com amor por minha mãe? Senhor Mahler, Nada. o nosso inconsciente é muito mais poderoso do que imaginamos. Sr. Mahler, o senhor não precisa se culpar por amar a alma. E acredite, o senhor tem todo o direito de desejá-la. Ela é sua esposa. Ela é sua mulher perante Deus, perante os homens. E ela também o ama. Ela é uma mulher jovem, cheia de vida. E o senhor é livre, Sr. Mahler. Completamente livre para corresponder à força do desejo de sua esposa. Livre? Doutor Freud, será possível que eu tenha visto minha mãe em alma? Será que eu me confundi e me privei da sua paixão por causa dos meus pensamentos tortos e nebulosos? Todos nós temos pensamentos nebulosos. O importante, Sr. Mahler, é organizar esses espaços na mente da melhor maneira possível e, sobretudo, é importante levar uma vida saudável, plena. Será que ainda é possível para mim? Se, como o senhor me diz, ela preferiu o senhor ao amante, e se o senhor ainda a ama, Sr. Mahler, o senhor é um homem de sorte, de muita sorte. Freud, eu nem sei dizer o quanto lhe sou grato. Essas 4 horas de conversa foram uma verdadeira revelação para mim, uma bênção. Agora eu sei que eu tenho todo o direito de amá-la. Não há nada de errado na exuberância da paixão. Agora, se o senhor me permite, Sr. Mahler, o que aconteceu aqui nessas 4 horas foi muito mais do que uma simples conversa. O que nós fizemos aqui, e com sucesso, foi uma terapia de curta duração. Se o senhor soubesse como eu estou ansioso para chegar em casa, abraçar a minha alma querida, beijá-la. Faça amá-la. isso, Sr. Mahler, liberte-se, relaxe, ame sua esposa. É exatamente o que eu faria.
Obrigado, Dr. Freud. E adeus. Senhor Mahler, Sim, doutor ainda há um Freud. pequeno detalhe que temos que resolver antes de nos despedirmos. Sim, eu poderia ficar aqui horas agradecendo, mas eu sei que tem a sua família à espera e realmente eu estou ansioso para me encontrar com Alma. É exatamente por isso que precisamos ser concisos quanto a esse último aspecto. Eu lhe dediquei 4 horas do meu trabalho. E eu lhe repito que já saberia dizer quanto lhe sou grato. Isso é muito simples. Meu trabalho é remunerado. Claro. Claro. Diante de alguém que ocupa seu divã por dias, semanas, meses, anos até, deve cobrar mesmo. Mas, Dr. Freud, numa simples conversa... Eu insisto, o que aconteceu aqui foi muito mais do que uma simples conversa. Foi uma terapia de curta duração, a mais curta da minha carreira, por certo. Mas pelo seu entusiasmo, Sr. Mahler, percebe-se. O senhor está curado ou não? Sim, eu estou definitivamente curado. Pois então, o senhor não vê aí mais uma boa razão para que eu receba meus honorários? Tem razão, só me curou com uma única conversa. Pois então. É que, como eu expliquei, é a Alma que cuida de toda a minha vida, inclusive da parte financeira. Ela é uma excelente administradora para tratar com o dinheiro, pagar, negociar. Acontece que a Alma não é minha cliente, nem se encontra aqui conosco. Portanto, é com o senhor mesmo que tem que resolver, não lhe parece justo? Sim. Vamos fazer então o seguinte. O senhor manda a conta para a Alma que ela vai cuidar de tudo sem o menor problema. As coisas não funcionam assim no mundo prático. Vão funcionar, doutor. Já funcionaram, olha para mim, já deu tudo certo. Agora, se der licença, realmente eu estou ansioso para chegar em casa. Sr. Mahler. Sim, Dr. Freud. Sabe o que o senhor fez? O senhor me ajudou a comprovar que uma terapia de curta duração pode sim funcionar. E me fez pensar em outra coisa também. Eu fico extremamente feliz em poder ter sido útil ao seu trabalho. Deus o abençoe, Dr. Freud. Eu acho que Mahler me ajudou a comprovar dados importantes nesse nosso encontro, porém não tão agradáveis quanto esse lugar. Esse lugar. Que trabalho interessante! Foi como se houvesse cavado uma fenda larga e profunda num edifício misterioso. Não tenho dúvidas de que Mahler está curado de sua impotência e que viverá momentos de intenso amor com sua esposa. Por outro lado, um pensamento me ocorre. Com sua saúde frágil, esse excesso de entusiasmo certamente o levará à morte em breve. Muito em breve. E isso me faz pensar com intensidade que Alma Mahler receberá a carta com os meus honorários já na condição de viúva. Isso me faz pensar com mais força ainda que jamais os receberei. Enfim, eu acho que paguei para testar com Gustav Mahler uma análise de curta duração, terapia da qual eu sequer fazia fé. Prejuízos financeiros à parte, foi um retumbante sucesso científico. Não, foi um sucesso para ambos, para a música e para a psicanálise. E por que não? Para a humanidade.